Oi, turma! Vamos a mais uma videoaula hoje. Hoje a gente vai entrar na parte de biologia, tudo bem? E a gente vai começar falando sobre herança genética. Para a gente entender melhor esse conceito, a gente precisa entender o que é hereditariedade. Hereditariedade é a transmissão das características biológicas de geração para geração, tudo bem? A informação genética que determina essas características biológicas que vão ser transmitidas de geração para geração, ela está contida no material genético. E esse material genético, por sua vez, vai estar localizado no núcleo das nossas células, tá? Como todos os seres vivos, eles têm material genético e eles se reproduzem de diferentes maneiras, mas se reproduzem, eles vão transmitir essas características genéticas de pai para filho, ou seja, expressando ali a hereditariedade. Então, basicamente, a hereditariedade é a transmissão das características biológicas, das características genéticas, de pai para filho, através ali do processo de reprodução. Tudo bem? O que acontece? Na maioria dos casos de reprodução sexuada, existe uma grande variabilidade genética. E nesses casos, que a gente tem essa reprodução chamada de sexuada, a gente tem a participação de gametas. E o que são gametas? Gametas são as células sexuais. E essas células sexuais, elas apresentam metade do material genético em relação às outras células do organismo, ou seja, em relação às células somáticas, tá? E aí, as nossas células sexuais vão carregar as informações biológicas do pai e da mãe. E assim a gente vai herdar características ali, ou do nosso pai ou da nossa mãe, tudo bem? Quando os gametas se juntam, né, ali no processo de fecundação, a gente começa a formar um novo indivíduo. E esse novo indivíduo, ele vai ter o material genético completo da espécie. E assim ele herda as características tanto do pai quanto da mãe, tá? Eu vou explicar isso melhor para vocês, mas aqui eu quero que vocês tenham uma noção de como é que a gente faz para herdar, como é que a gente tem características que a gente, ou do nosso pai, ou da nossa mãe. Às vezes a gente olha, as pessoas falam, nossa, mas você é muito parecido com seu pai, você é muito parecido com a sua mãe. Então, tá aí, é dessa maneira que a coisa acontece, tudo bem? Bom, eu destaquei aqui para vocês o que acontece numa reprodução sexuada, né? Em que a gente tem uma grande variabilidade genética e a gente tem a participação dos gametas, que são as células sexuais. Quando a reprodução não é sexuada, a gente diz que a gente tem uma reprodução assexuada. Nessa reprodução, o que acontece? Os organismos formados, ele tem um material genético igual ao do organismo que os originou, tudo bem? Então, não ocorre a participação de gametas e a variabilidade genética não é tão expressiva, porque o organismo formado vai ter o mesmo material genético do organismo que originou, tudo bem? Só para vocês entenderem aqui e verem que existem dois tipos de reprodução, tudo bem? Bom, eu falei para vocês que as informações biológicas, elas estão contidas no material genético. O que é esse material genético? O material genético, ele consiste em informações que determinam as características de um indivíduo. Ele contém todas essas informações nos genes. E esses genes são responsáveis pela síntese de proteína, pela formação de moléculas e entre outras funções. Tudo bem? Eu vou explicar depois para vocês o que são genes com mais calma. O material genético dos seres vivos, ele é constituído quimicamente de moléculas de ácidos nucleicos. Na maioria dos seres vivos, a gente tem o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. E em alguns vírus, a gente tem o RNA, que é o ácido ribonucleico. Tudo bem? Agora a gente vai falar especificamente de cada um deles. O DNA, que está presente na maioria dos seres vivos, ele apresenta as informações necessárias para que as células se diferenciem, organizem-se em tecidos e órgãos, apresentem funções específicas e determinem as características do organismo, de modo que cada ser vivo é único. Então, o que faz a gente ser único é ali justamente o nosso DNA, tá? Internamente, o DNA ele pode se organizar em pequenos trechos. E esses pequenos trechos, né, são chamados de genes, certo? E os genes é que eles são capazes de determinar a síntese das proteínas. Então, um pequeno segmento ali do DNA, um pequeno trecho do DNA, é chamado de gene. E vocês vão ver que os genes vão ser muito importantes para que a gente possa herdar as características ali dos nossos pais. Tudo bem? Cada gene apresenta um código específico para a síntese de uma proteína específica. E ele pode se unir a outros para definir características exclusivas de cada ser vivo. Tudo bem? Então, o gene ele tem, vamos dizer assim, é uma receita
ali para a formação de uma determinada proteína, tá? Nos organismos eucariontes, que são aqueles organismos, né, que é o nosso caso, né, a maioria das células dos células animais e vegetais são células eucariontes, que são células que têm um núcleo bem definido, tá? E aí é no núcleo que fica lá o nosso DNA, tá? Então, nos organismos eucariontes, geralmente há mais de uma molécula de DNA no núcleo ali da célula. E cada uma dessas moléculas, ela pode se associar a proteínas e formar o que a gente chama de cromossomo. Então, o cromossomo, eu tenho ali o meu DNA associado a uma proteína. Tá aqui, ó. Então, o nosso DNA está ali no núcleo, ele pode se associar a proteínas, formar os nossos cromossomos, e do nosso cromossomo, a gente pode ver ali no nosso DNA, tirar um segmento desse DNA que está contido ali no nosso cromossomo, que é o que a gente chama de gene. Tudo bem? Então, é assim que vocês vão entendendo como é que as coisas vão acontecendo, tá? A estrutura química do DNA, ele é formado de unidades menores. Essas unidades menores que constituem a estrutura do nosso DNA são chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles vão estar dispostos, né, em dois longos filamentos interligados. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó, dois longos filamentos que estão interligados. E esses filamentos que estão interligados vão formar uma estrutura semelhante a uma espiral. Eu vou mostrar melhor para vocês, mas aqui já dá para vocês terem uma noção nessa figura. E essa estrutura aqui em espiral é chamada de dupla hélice. Em cada nucleotídeo do DNA pode ser encontrada uma base nitrogenada, que no DNA pode ser a adenina, que a gente representa pela letra A, citosina, que a gente representa pelo C, guanina, que a gente representa pelo G, ou timina, que a gente representa pelo T. Então, no DNA eu tenho 4 bases nitrogenadas possíveis, que são essas aqui: adenina, citosina, guanina ou timina. Tudo bem? A junção entre as duas fitas do DNA, ela vai ocorrer por meio de ligações químicas entre as bases nitrogenadas dos dois filamentos. O que acontece nesse processo? A adenina vai se ligar exclusivamente com a timina. E a guanina vai se ligar somente com a citosina. Então, para formar ali a nossa dupla hélice, para que a gente tenha essa união entre os dois filamentos ali do DNA, as duas fitas, eu vou precisar dessa ligação entre as bases nitrogenadas. Aí vocês têm que saber: adenina se liga com timina e guanina se liga somente com citosina, tá? Então, sempre vai vir acompanhado dessa forma. Vou mostrar uma imagem que vai facilitar para vocês. Por meio da sequência e da combinação dessas bases, é que o DNA vai expressar a síntese da proteína pela célula, tudo bem? A ordem que os nucleotídeos estão dispostos no DNA é que faz com que uma molécula de DNA seja diferente da outra. Então, tudo tem a ver com essa ordem dos nucleotídeos, de como eles estão dispostos, tá? Então, aqui, ó, que nem eu falei para vocês, a gente tem no DNA 2 filamentos, tudo bem? 2 filamentos. E esses filamentos, eles vão estar unidos pelas bases nitrogenadas. Então, aqui, ó, eu tenho um par de base nitrogenada. E a ligação, vai ocorrer uma ligação entre elas para unir as fitas do DNA e formar essa nossa dupla hélice, essa estrutura que tem um formato espiral ali, tá? E aí a gente vai ter sempre citosina se ligando com guanina, tá vendo aqui, ó? O azul é a citosina e o verde é a guanina. Então, eles estão sempre aqui, ó, se ligando, ó, azul e verde. Sempre assim. E eu vou ter a adenina se ligando com timina, sempre, ó. Roxinho e amarelo, tá? E a ordem dos nucleotídeos, como eles estão estruturados, é que vai fazer uma molécula de DNA ser diferente da outra. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o RNA, sobre o ácido ribonucleico. E aí o que acontece? Para que as informações genéticas que estão contidas ali nas moléculas de DNA, que ficam no núcleo das nossas células, possam ser expressas em proteínas, é necessário que, inicialmente, a gente produza, a partir de um trecho do DNA, ou seja, a partir de um gene, uma molécula de RNA com a receita da proteína. Tudo bem? A informação contida nesse RNA, ela é traduzida numa organela que fica ali no citoplasma, que a gente chama de ribossomo, e a estrutura básica da proteína é formada. Então, vamos olhar aqui. Aqui está a nossa célula, tudo bem?
No núcleo da nossa célula está contido aqui, a gente tem aqui um cromossomo desenhado, que eu mostrei para vocês que o cromossomo vai ser a molécula de DNA associada com algumas proteínas. Então, no cromossomo a gente tem o nosso DNA organizado ali. Então, tá aqui o nosso DNA. Um trecho desse DNA é o que a gente chama de gene. O gene contém a receita para que a gente possa formar uma proteína. Só que o gene está no núcleo. E a organela responsável por produzir essa receita, por fazer a receita e originar a nossa proteína, está aqui no citoplasma. O nosso DNA, ele é, vamos dizer assim, ele é grande, ele tem uma estrutura um pouco mais complexa ali no formato de hélice. Então, ele não consegue passar pelo poro, por umas aberturas que a gente tem aqui no nosso núcleo para chegar no citoplasma. Então, para isso, a partir desse gene, a gente forma o que a gente chama de RNA mensageiro. Então, ele vai ser formado a partir do gene que tem ali a receitinha da nossa proteína. Esse RNA mensageiro, por ser menor, vocês vão ver que o RNA ele não é em dupla hélice, ele é fita simples, já vou mostrar para vocês. Ele consegue passar aqui pelo poro do nosso núcleo e vir aqui no nosso ribossomo para formar a nossa proteína. Tudo bem? Então, essa é a grande importância do RNA, tá? E aí, como eu falei para vocês, o RNA, ele é fita simples, tá vendo? Ele também tem as bases nitrogenadas, só que se vocês observarem, ele não tem timina, ele tem uracila, tá vendo? Então, eu tenho citosina, guanina, adenina e uracila, tá? Essa é a grande diferença ali entre o RNA e o DNA, tudo bem? Então, o RNA, ele está relacionado nas células eucarióticas, né, que são as células que têm o núcleo, né, com a produção de proteínas, como a gente acabou de falar. Ele vai ser sintetizado nas células a partir do DNA, então a partir do DNA, a gente vai formar o nosso RNA, como eu falei para vocês, ele vai conseguir passar ali pelos poros do nosso núcleo da célula para chegar ao citoplasma e ser lido, né, ser lido ali no ribossomo para que a gente possa formar nossas proteínas. A sua estrutura também é composta de nucleotídicos, que nesse caso, como eu mostrei ali para vocês na imagem, vão se organizar numa fita simples. E no RNA, as bases nitrogenadas vão ser citosina, como eu mostrei para vocês, adenina, guanina e uracila, tá? Vamos agora a um resumo de tudo que a gente falou sobre material genético, DNA e RNA, tudo bem? Então, a gente viu que o nosso material genético está contido no núcleo da célula, tudo bem? Uma célula eucariótica, que é uma célula que tem um núcleo definido ali, o material genético está no núcleo. E a gente viu que as moléculas de DNA que estão ali no núcleo, elas podem se associar a proteínas e formar o que a gente chama de cromossomo, tá? Então, os cromossomos estão ali no núcleo das nossas células. Vocês vão ver ainda, mas nos seres humanos, os cromossomos eles se apresentam em pares. Então, a gente tem 23 pares, ou seja, a gente tem 46 cromossomos no total, sendo um cromossomo de cada par herdado do pai e o outro da mãe, tá? Que é assim que a gente vai transmitir as nossas características genéticas, mas a gente vai falar sobre isso com calma. A gente viu que o DNA, que é o nosso ácido desoxirribonucleico, contém toda a informação necessária para a formação dos organismos dos seres vivos e que a base exclusiva dele é a timina, tá? Então, só timina, a base nitrogenada timina, eu só encontro no DNA. E a gente viu que a estrutura química do DNA é formada por unidades menores que são chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos vão estar dispostos em filamentos interligados. No DNA, eu vou ter a dupla hélice e no RNA, né, eu vou ter ali a fita. Cada nucleotídeo ele é formado por um fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada, seja ela adenina, timina, guanina, citosina ou uracila. A timina eu só vou ter no DNA, como a gente viu, e a uracila eu só vou ter no RNA, tá? Voltando aqui para o nosso DNA. No DNA, eu tenho o meu gene, que são trechos do DNA que contém o código para a síntese de proteína. Tudo bem? A partir do DNA, a gente consegue formar o nosso RNA, que vai ser ali responsável
por conter a informação para produzir uma proteína, uma vez que o nosso DNA não consegue sair do núcleo. Então, a gente precisa formar uma molécula de RNA que contém a informação para produzir a proteína. E uma coisa interessante é que, como eu já tinha mencionado ali para vocês, o RNA ele é disposto em fita, não tem uma dupla hélice, tá? Vou ter bases nitrogenadas, só que aqui eu não tenho timina, eu tenho uracila, mas vou ter adenina, vou ter guanina e vou ter citosina. Tudo bem? E o RNA, a partir dali, a gente forma as nossas proteínas.